banquetes pelo altar. Gênesis capítulo 21, versículo de número 8. Bendito seja o nome do Senhor. Cada pessoa que aqui está, sejam bem-vindos. A irmã que nos visita, seja bem-vinda também. Fique à vontade, você está na presença do Senhor. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Então diz assim a palavra do Senhor: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande no dia em que Isaque foi desmamado. Senhor, muito obrigado. Já oramos aqui para que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Tua palavra foi lida, fale através dela ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar. Eu quero que nesse momento você que está aqui na pré-abertura da campanha. Essa campanha, ela hoje está, nós estamos na pré-abertura. Quando for a semana que vem, na próxima quinta, aí sim nós vamos dar o pontapé inicial já dentro dessa campanha. Mas hoje nós já estamos nos preparando para quê? Para que nós venhamos ter consciência daquilo que é a campanha, o que verdadeiramente nós estamos focados para que o Senhor venha fazer na nossa vida. Mas para nós entendermos aqui esse versículo da palavra que nós lemos no versículo 8, a Bíblia fala que então foi desmamado Isaque, e a Bíblia diz que no dia que ele se desmamou, Abraão faz um banquete. Agora vamos voltar um pouco à palavra para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nesse período dessa campanha. O que nós precisamos entender, em primeiro lugar, altar. Altar é lugar elevado, ou seja, altar, quando se fala de altar, nós estamos falando de um lugar elevado, lugar de oferta, lugar de sacrifício, lugar de entrega. Então isso é altar, é um lugar elevado, um lugar de entrega, um lugar de oferta. Então altar também era feito com um monte de terra ou então de pedra, naquela época, no tempo de Abraão. Então nós percebemos que banquetes é diferente, porque banquete, quando se fala de banquete, se fala de festa, fala de algo que é realizado por alguém que está contente, está feliz por alguma coisa. Então isso é banquete. E o tema dessa nossa campanha está aqui em Gênesis 21, versículo 8, onde está dizendo: troque os banquetes pelo altar. E nós vamos entender ao decorrer da mensagem o que o Senhor quer nos revelar através dessa palavra. Meus irmãos, Deus te chama a Moriá. Deus está lhe chamando como Ele chamou Abraão. Quantos aqui já foram a Moriá? Quantos daqui que estão já foram a Moriá? Quando você se fala de Moriá, você fala de um lugar específico, separado, um lugar secreto de oração, de intimidade com Deus. Então quando eu digo quantos aqui foram em Moriá, eu estou falando no sentido de estar na presença de Deus, sacrificando, entregando, ofertando algo diante do Deus Todo-Poderoso, que pode operar e fazer milagre. Quantos gostariam aqui de ir até Moriá? Talvez você diz: eu ainda não fui, eu ainda não tive essa experiência. Mas o que eu quero te dizer, que durante o período dessa campanha, Deus nos levará em uma dimensão diferenciada, aonde cada um de nós teremos aqui a oportunidade de ser alcançado, de se deliciar da grandiosa presença de Deus em nossas vidas. Então abra o teu coração nessa noite ao Senhor Deus de Israel, para que Ele opere grandes maravilhas em nosso meio. Moriá é lugar de entrega, como nós já falamos aqui, é lugar de renovação e lugar de propósito. Então quando se fala em Moriá, você fala automaticamente de um altar, aonde foi erigido um altar. Quando se fala de altar ou Moriá, nós falamos de entrega, renovação e propósito. É um lugar sagrado, um lugar santo, aonde a glória de Deus se manifestou naquele lugar, de tal forma que a Bíblia diz que aquele lugar foi marcado
não somente pela vida de Abraão e Isaque, porque Moriá foi o lugar que Deus disse para Abraão. Para que nós entendamos mais um pouco aqui, para quem ainda não conhecia a história de Abraão, Deus havia feito uma promessa a ele que lhe daria um filho. O seu filho nasce depois de 25 anos, e ele agora está rapaz bonito, forte, e Deus pede que ele vá a Moriá, as terras de Moriá, e sacrifica o seu filho a ele. Então nós vamos entender também que o Deus que nós servimos é um Deus de propósito, é um Deus que nos chama para o altar, para que nós possamos voltar a adorá-lo com alegria e singeleza de coração. Mas vamos saber um pouco sobre Moriá. Moriá é o lugar aonde Abraão oferece o seu filho Isaque. Lá também passou a ser chamado, logo após o episódio do livramento que Deus deu a Isaque ali junto com Abraão, Monte Santo, ou seja, Monte da Provisão, como está em Gênesis 22:14. Moriá também era uma montanha rochosa, é uma montanha rochosa, aonde Davi, quando estava para ser destruído, ali ele comprou um terreno de um homem chamado Araúna, porque ele precisava levantar um altar para adorar a Deus, para que fosse aplacada a ira de Deus contra Davi. Por causa do pecado de Davi, o povo estava morrendo, e não dava para ele voltar a Hebrom para adorar a Deus. Então o que ele faz? Ele chega nas terras de Araúna, o moço que ali residia, e diz: eu quero um lugar para levantar um altar para o meu Deus. E ele disse: pode pegar qualquer terra, meu rei. Ele disse: eu não quero de graça, porque eu não quero aquilo que não me custe nada, eu quero oferecer algo para o meu Deus, pode falar o preço. E ele falou e foi pago. E aquele lugar aonde Davi ergueu o altar era justamente em Moriá, aonde Abraão também já tinha passado naquele lugar. Então nós vamos entendendo o quê? Que aquele lugar já tinha sido marcado por vários episódios cristãos da presença de Deus de forma extraordinária. Agora veja bem, ali foi aonde, um local onde mais tarde o próprio filho de Davi reconstruiu, fez ali o templo, não reconstruiu, fez o templo de Salomão. O filho de Davi voltou lá mais tarde e construiu o templo de Salomão. Onde atualmente está Moriá, fica na mesquita islâmica, como é conhecida como Dom da Rocha, ou seja, Domo da Rocha, ou Cúpula da Rocha. Esse é o lugar aonde está situado Moriá. É só para você entender, aquele lugar passaram-se ali vários episódios. Era um lugar sagrado, consagrado, aonde graça de Deus, poder do Espírito Santo se manifestou através de cada homem de Deus. Mas voltando ao texto aqui, nós precisamos entender por que tudo isso aconteceu. E se nós lermos a história, nós vamos um pouco estar pensando de forma o seguinte: como que um Deus pode pedir um filho para que ele então seja sacrificado? O mesmo Deus que faz uma promessa, agora pede o filho para que ele seja então sacrificado. Será que isso não está parecendo com aquele Deus falso, conhecido como Deus Moloque, aonde são sacrificadas crianças, para que então coloque no altar dele criança para oferecer ao Deus Moloque? Mas o nosso Deus não é esse tipo de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus supremo, um Deus poderoso, e ele não faz nada por acaso. É o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Eu não sei como você tem estado diante do Senhor, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus conhece as tuas fragilidades, Deus conhece as tuas fraquezas, e se for preciso Ele te trazer a Moriá, Ele vai trazer você a Moriá, para que você entenda que lá em Moriá há encontro com Deus, e quando lá nós chegamos, a glória de Deus então se manifesta de forma extraordinária. Mas para entendermos aqui essa história, nós precisamos ler o contexto também da palavra. E nós observando aqui no capítulo 21 de Gênesis, no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer algo interessante. Porque no capítulo 21, no versículo 8,
nós lemos aqui que Abraão, agora Isaac é desmamado e Abraão faz o quê? Um banquete. Se nós olharmos o capítulo 22, no versículo 1, nós vamos entender, no capítulo 22, no versículo 1, depois destas coisas, que coisas? E depois sucedeu depois dessas coisas, é o que o versículo está dizendo. Quais coisas que o Senhor está dizendo? E sucedeu que depois dessas coisas, Deus chama Abraão a Moriá. Sabe o que Deus está dizendo aqui, depois dessas coisas, no capítulo 22, no versículo 1? Os erros cometidos no capítulo 21, eles fizeram Deus convocar Abraão a Moriá. Mas que erro então que ele cometeu? Veja bem, ninguém vai a Moriá à toa. Deus não convoca ninguém a Moriá à toa. Não. Sabe por que Deus chamou Abraão ao monte? Nós vamos entender por que Deus diz: agora Abraão, leva o seu filho e sacrifica. Nós vamos entender, porque se nós lermos o capítulo 21 de Gênesis, o versículo 8, que nós fizemos aqui a abertura, aqui agora nós entramos naquilo que é a campanha. Abraão passou a dar banquetes em vez de adorar o Senhor. Abraão agora passou a dar banquetes em vez de adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, depois que nasce quem? Isaac. 3 anos se passaram. 3 anos se passaram e o menino foi desmamado. Depois que Isaac nasce, o relacionamento de Abraão se esfriou com Deus. O velho Abraão, o nosso pai na fé, o relacionamento agora se esfriou. Diz os comentaristas, os estudiosos, que Isaac aqui já tinha 25 anos. Então, se isso está certo, se ele foi desmamado com 3 anos, e passaram já 23 anos que Abraão não levantava mais altar diante de Deus. Abraão, depois que nasce Isaac, Abraão agora só quer fazer banquetes. O que eu quero que você entenda, que você, quando foi chamado por Deus, você a todo instante levantava altar diante do Senhor. Mas depois que a promessa foi cumprida na minha e na sua vida, será que nós ainda estamos no ofício de levantar altar a Deus, ou estamos banqueteando? Porque Abraão deixou de fazer aquilo que sempre ele soube fazer, que era levantar altar, ser um adorador, e passou a ser alguém festeiro, fazendo festa, fazendo banquete. E é por isso que o tema da campanha é: troque os banquetes pelo altar. Porque banquete é muito bom, é festa, é maravilha, mas altar é diferente, é renúncia, é entrega. Mas é aonde Deus te justificará, é aonde a glória de Deus se manifestará sobre a tua vida. Abraão amou mais a bênção e esqueceu do abençoador. Abraão amou demais a bênção e esqueceu do abençoador. Deixa eu te falar uma coisa: seja qual for a providência de Deus na tua vida, seja qual for a promessa que Ele possa cumprir na tua vida, nunca dê mais valor à promessa do que aquele que é o dono da promessa. Então Abraão, o grande amigo de Deus, agora só faz banquete. Então é por isso que o versículo diz no capítulo 22, no versículo 1: depois destas coisas, Deus resolve chamar Abraão para subir a Moriá. É porque Deus estava trazendo a realidade para ele, dizendo: eu quero você diante do meu altar, eu quero você me adorando. Levanta, Abraão, porque isso eu vou fazer. Meus irmãos, tem muita gente que gosta de festa. Tem pessoas que trocam qualquer tipo de festa por um culto. Tem muitas pessoas que gostam de estar em festa, dão prioridade às festas, em vez de priorizar o altar.
Em vez de colocar a vida diante do altar, estão priorizando coisas dessa vida, e são coisas passageiras. Nós precisamos entender uma coisa. Muitas pessoas dizem: vai lá na minha igreja, porque está acontecendo uma festa. Igreja não acontece festa na igreja. Igreja é lugar de altar. Na igreja não existe festa, porque festa ela é produzida para beneficiar quem está nela. Agora altar é diferente. Aqueles que chegam adoram o único Deus, que chama Jeová Rafa e Jeová Jireh. Aqui a honra e a glória não é minha e nem sua. A honra e a glória aqui é daquele que é todo poderoso. É por isso que não existe festa na igreja. Na igreja existe altar, é entrega, é renúncia, é lugar de adoração. Quem veio adorar está entendendo o que Deus está falando para você. Agora, se há muito tempo você vem só comemorando, só fazendo festa por causa do seu Isaac que nasceu, olha que Deus vai te levar a Moriá, para que você volte a ter experiência com Ele e viva as dimensões espirituais. Se nós olharmos, muitas pessoas vêm à igreja só por causa da bênção. As pessoas estão invertendo os valores. Nós não temos que estar aqui por causa da bênção, temos que estar aqui por gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez. Mas isso é bíblico, porque a Bíblia diz em Lucas 17, lembra dos 10 leprosos? Só um voltou, os outros vieram, receberam o milagre, mas foram embora, não conseguiram voltar. E tem muita gente invertendo esses valores, estão preferindo dar banquete do que reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Os congressos hoje que acontecem nas igrejas é mais uma disputa: quem é o melhor pregador, quem é o melhor cantor, de forma que o Espírito Santo está ficando de lado. É cada um querendo ser melhor do que o outro, é cada um batendo no peito dizendo: eu posso, eu faço. Porque isso são endeusamento de homens, são homens querendo a glória que não é dele para ele. Nós não merecemos nada, porque somos pó e somos cinza, mas Jesus Cristo é poderoso. Mas deixa eu te falar uma coisa: se alguém está empinando o narizinho, fica tranquilo, porque a qualquer momento o Senhor vai te chamar para Moriá, e lá em Moriá Ele vai lhe ensinar a levantar altar de novo, e você vai ver que vale a pena estar na presença de Deus. Firmou aliança com relacionamento com filisteus. Agora vamos entendendo o que Abraão fez. Abraão firmou aliança com Abimeleque, um filisteu. Olha como que estava ficando a situação de Abraão. Ele faz aliança com o inimigo. É isso que acontece com crente que vive de banquetes. É isso que acontece com crente que agora, porque a bênção chegou, a vida mudou, está abençoado e não quer mais saber do altar, não quer mais saber de renunciar, não quer mais saber de descer na presença de Deus. Aí o que acontece? Começa a se aliançar com o inimigo. Gênesis 21, 27. A Bíblia diz que ele fez um acordo sem consultar a Deus. Olha como que estava vivendo o nosso pai na fé, Abraão. Fez acordo com Abimeleque, um filisteu, sem consultar a Deus. Sabe o que ele faz? Ele pega os animais que eram consagrados ao sacrifício para o Senhor, e agora vai dar de presente para o inimigo. É isso que acontece. Tem muita gente vendendo aquilo que não é dele. Tem muita gente pegando aquilo que não é seu e está entregando para o mundo lá fora. Quantas pessoas que louvavam na casa do Senhor e hoje estão lá fora fazendo aquilo que é errado. Pessoas que adquiriram um dom dentro da igreja e hoje estão cantando aí nos palcos da vida. Homens que eram mulheres de Deus, jovens de Deus, mas que agora estão usando o dom que Deus deu para louvar e fazer aquilo que o mundo agrada. Quando isso acontece, queridos, nós temos que ficar apercebido, porque a qualquer momento Deus vai chamar essas pessoas a Moriá. Deus vai fazer com que essas pessoas venham para entender, como está em Mateus 6, 24. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém, porque a Bíblia diz que Deus não aceita que adorem a ele e outro Deus, porque a Deus nós devemos servir ao único Deus de Israel.
Deus não divide a glória dele com ninguém. Não há dois senhores. Ou nós vamos adorar o Deus Todo-Poderoso, ou nós vamos desprezá-lo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5, que o Deus que nós servimos, o Espírito Santo, tem ciúme de nós. Ele tem ciúme da nossa adoração. Quando você adora a Deus, você tem a sua maneira de adorar o Senhor, e isso quando você não presta essa adoração, quando você não se rende diante do altar, o Espírito Santo tem ciúme de você. O Espírito Santo não quer te perder, ele quer ter legalidade para estar na tua casa, morando na tua casa, realizando obras na tua casa, e ele mora dentro de nós. Cuidado, irmão, com vozes que você ouve vir de fora. Tem gente dizendo: eu ouvi uma voz falando. Cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de nós. Na voz que ele fala, fala dentro de nós. Essas vozes que vêm de fora, cuidado, porque o inimigo usa estratégias para enganar o povo de Deus. Cuidado, a voz me falou assim, a voz me falou, eu ouvi uma voz da direita ou da esquerda. Não, a voz está dentro de você, porque você é morada, você é casa do Espírito Santo de Deus. Se nós olharmos o nosso pai Abraão, ele está praticamente afastado da presença de Deus. No capítulo 21 de Gênesis, versículo 33, a Bíblia vai dizer que ele plantou um bosque. Abraão plantou um bosque para adorar a Deus. Sabe o que Abraão estava imitando aqui? Os idólatras, cananeus, porque eles faziam esses rituais de levantar bosque para adorar os seus deuses. Olha o que Abraão está fazendo, meus irmãos. Esqueceu do seu lugar de encontro, entrega e sacrifício. Sempre foi o altar. Abraão tinha se esquecido disso. Abraão estava se afastando da presença de Deus. Isso fala de uma vida sem compromisso. Porque bosque, árvore, cresce de um dia para o outro. Árvore não precisa de cuidados. Bosque não precisa você estar lá toda hora, porque ele cresce gradativamente. Você planta uma árvore e ela vai crescendo. Não é necessário você estar cuidando constantemente. É diferente de altar, que exige dedicação e cuidados diários. A Bíblia diz em Levítico 6, versículo 12, que o sacerdote, o ofício dele era cuidar do altar. Todos os dias ele levanta, ele tinha que retirar a cinza velha, ele tinha que cuidar do altar, ele tinha que fazer o trabalho. Então, meus irmãos, é por isso que muita gente estão preferindo os banquetes, porque banquete não precisa renúncia, banquete não precisa se entregar, não precisa se sacrificar. É por isso que muitos estão trocando o altar pelos banquetes. Mas nessa noite Deus está dizendo: troque os banquetes pelo altar de novo, porque eu vou fazer coisa grande na tua vida. E em Levítico 6,13 a Bíblia diz que quando o altar está em ordem, obreiros da casa do Senhor, Deus acenderá o fogo continuamente sobre o altar, e o fogo não vai se apagar. Quando tem cuidado, quando o altar é zelado, a glória de Deus é permanente. Tem altar aqui, se tem, levanta a mão e dá glória. Se não tem, prepara, porque Deus quer te encher. E às vezes nós olhamos e nos perguntamos o seguinte: mas como que numa geração do século 21, o povo nessa geração tem andado tão fraco, tão cabisbaixo, mesmo dentro da igreja, as pessoas não têm mais o brilho nos olhos da presença gloriosa do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É porque o altar já foi quebrado, o altar já foi esquecido, e nada mais acontece para que o altar seja edificado. O Senhor nessa noite está falando forte aqui, que nesta campanha Ele vai erigir e erguer o altar vai voltar a queimar, aleluia, vai queimar o fogo da presença de Deus, e vai subir como aroma agradável e suave. A narina de Deus te prepara, porque Deus vai levantar o altar.
O altar exige cuidado, renúncia. Porque Abraão foi chamado a Moriá? Por que Abraão foi chamado a Moriá? A Bíblia vai nos mostrar que ele foi chamado porque ele havia perdido algumas coisas importantes. Ele havia perdido o amor, ele havia perdido a visão, e é por isso que Deus trouxe Abraão ao altar. Essa campanha, a origem e o destino final dela é te trazer para o altar, é pegar esse altar que está desorganizado, esse altar que não ora mais, esse altar que não jejuma mais, esse altar que não lê mais Bíblia, esse altar que não fala mais em línguas estranhas, esse altar que não tem mais a presença de Deus, e através da tua ida a Moriá, você vai ser cheio da glória e do poder de Deus. Abraão estava frio, Abraão estava distanciado, Abraão tinha perdido o primeiro amor, Abraão tinha perdido a visão, mas Deus diz para ele: te prepara, vá a Moriá, a uma das montanhas que eu lhe mostrarei, e lá eu falarei contigo de forma gloriosa. Deus vai falar com você, Deus está falando com a igreja neste lugar. Deus prova exigindo a bênção. Deus prova exigindo a promessa. Quem era a promessa? Isaac. O que ele mais gostava, o que ele mais amava, Deus pediu. Foram 25 anos para que a promessa se cumprisse. Agora que o rapaz está quase com 25 anos, bonito, robusto, Deus diz: eu quero a promessa no altar. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? O que é que está lhe atrapalhando se relacionar com Deus? Se você não atentar em edificar altar, Deus de Israel vai criar uma maneira para te levar a Moriá. Deus, Ele sabe fazer, Ele cria situações. Então, em nome de Jesus Cristo, tenha a bênção, tome posse da bênção, valorize a bênção, tenha tudo como se não tivesse nada, mas não deixe que a bênção seja maior do que o Deus que te abençoou, porque senão Deus vai te pedir a bênção no altar. Aí tua vida vai entrar numa rotina de prova, uma rotina de fidelidade, vai ficar pior. Então agora ele vai oferecer Isaac. Mas havia pelo menos 3 motivos porque Abraão foi chamado a Moriá. Primeiro, porque Abraão tinha de resgatar o primeiro amor que ele tinha perdido. Se o primeiro amor não existe mais no seu coração, Deus vai te levar a Moriá para que esse primeiro amor volte. O que é o primeiro amor? Quando Abraão foi chamado na casa do seu pai em Ur dos Caldeus, Deus lhe fez promessa, Deus falou com ele e ele foi. Isso é o primeiro amor. É quando você ouve a voz de Deus, é quando você está disposto a fazer a obra de Deus, é quando você não mede esforço para fazer a obra do Senhor, quando você não mede esforço para ajudar e levar a palavra a alguém, ainda que seja uma pessoa. Isso é primeiro amor em chama ardente. Agora, quando acaba, não quer mais para a igreja, não quer mais orar, não quer mais participar de nada, é um sinal que você precisa retornar a Moriá, e Deus sabe fazer isso. E a segunda coisa, Abraão perdeu a visão. Perdeu a visão. Mas a Bíblia diz que no caminho de Moriá, Abraão recupera o modo de vida que Deus queria. No caminho de Moriá, Abraão recupera a visão que havia sido perdida.
Olha o que Deus está nos falando. No decorrer dessa campanha, em caminho a Moriá, Deus vai devolver e trazer de volta aquilo que é mais precioso na tua vida, que foi perdido, que foi roubado, foi arrancado, foi saqueado da tua vida. Deus te dará de volta, porque Ele é um Deus poderoso. Deus não quer que você aborte a promessa. Deus não quer aquilo que Ele te prometeu. Ele só quer que você entenda que o teu lugar tem que ser no altar. Você quer aqui, para que você entenda que Abraão está voltando a ser um homem de Deus, quando ele caminha para Moriá, 3 dias de viagem para chegar nas terras de Moriá. Lá tinha 7 montes, não era só a montanha de Moriá, havia 7 colinas ali. Mas Deus ordenou: suba nessa. Ele subiu na montanha certa, estava no lugar certo e subiu na montanha certa. Abraão agora está junto com os seus moços. Olha o que ele diz, quando Isaac perguntou para ele: pai, aqui está o cordeiro para o sacrifício, aqui está a lenha, perdão, para o sacrifício, mas aonde está o cordeiro? O que Abraão diz para ele? Deus proverá para ti. A provisão ia chegar. Olha bem que aquele Abraão que não tinha amor, que estava com a visão fechada, já começa só de chegar no lugar para erigir o altar, a visão dele já aumenta. Então aquele que não via, já começa a ver que o Deus de Israel é o Deus da provisão. Então, pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, está o fogo, mas aonde está o holocausto? Então Abraão olha para ele e diz: Deus proverá para ti o holocausto. Se nós observarmos, a Bíblia vai dizer que quando Abraão chega naquele lugar, ele diz para os seus moços: ficai-vos aqui, porque nós iremos lá adorar e iremos voltar. Abraão está cheio da graça de Deus novamente. Abraão está conquistando aquilo que ele havia perdido, a fé, a confiança. Ficai-vos aqui, porque vamos subir, vamos adorar, mas retornaremos. Mas ele sabia que Deus havia pedido o seu próprio filho. Mas que fé é essa? É porque quando se caminha para Moriá, a fé é aumentada, os dons reaparecem, a glória de Deus começa a tomar conta da nossa vida, da nossa casa, e tudo tem sentido agora, em nome de Jesus Cristo. Sai dessa mornidão, sai dessa frieza, entra na fornalha de Jeová e seja queimado pelo poder de Deus, porque Deus quer acender essa chama no teu coração. Isso representa a oferta que Abraão ia entregar. Mas para encerrar, quando valorizamos a bênção acima do abençoador, a bênção nunca pode ser mais importante do que o abençoador. Quando você dá crédito demais, quando você se apega demais com aquela bênção que você recebeu e se esquece de Deus, você corre grande risco de ser chamado para um grande desafio com Deus. E a Bíblia ainda diz: não se esqueça, por maior que seja a bênção, o milagre que você recebeu, ele não é o último. Por maior que venha ser o milagre que você está recebendo, não é o último, ainda tem bênçãos muito maiores. Sabe por quê? Porque Abraão, quando teve Isaac, disse: agora o meu ministério encerrou, porque a promessa já cumpriu, a maior promessa. Mas ele não sabia que a maior promessa ainda estava por vir, porque Deus pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Te prepara, a igreja do Senhor, porque Deus nessa campanha vai te impactar, vai te balançar, vai te sacudir. Mas se for preciso ir a Moriá para trocar os
banquete pelo altar. Ele vai fazer isso, Ele vai levar você a essa condição. Então abra o teu coração nessa noite e diz: Senhor, eu quero estar diante do teu altar. Senhor, eu quero trocar os banquetes pelo altar, porque banquete passa, banquete logo vai-se embora, mas altar permanece, a graça permanece. E a unção que eu quero é a unção que sai do altar. Fica de pé, igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Abraão agora estende o cutelo, prepara o altar, organiza o altar, faz tudo certinho. Abraão organiza o altar, organiza cada pedra, coloca a lenha, deita o seu filho sobre a lenha para sacrificá-lo a Deus. Mas quando Abraão levanta o cutelo, uma voz vem e brada, diz: Abraão, não faça isso. Porque o que Deus queria já tinha acontecido, porque no coração do velho Abraão a fé já tinha retornado, a comunhão já estava a 1000 por hora. Abraão já estava sentindo a graça, e Deus diz: ei, eu não sou Deus Moloque que pede sacrifício humano. Olha para trás de você, eu só queria que você levantasse o altar, porque o holocausto eu entrego para ti. Aleluia! É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós servimos. Tem muito crente dormindo, tem muito crente brincando, tem muito crente andando para cima e para baixo, desfrutando da bênção, e se esqueceu do abençoador. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se a voz dele te alcançar nessa noite, como já foi alcançado pessoas aqui, ele está dizendo: larga a vida de banquete e vem para o altar. Eu vou preparar o caminho da viagem para Moriá. Não sei se vai levar 3 dias ou 7 semanas, mas você vai chegar no altar. E quando tu edificares o altar, colocares o altar em ordem, o fogo vai descer e vai consumir o altar, o holocausto, o altar, de forma extraordinária. Deus está dizendo que Ele vai derramar fogo sobre o altar. Amém? Pode encerrar. Aleluia.